Israel tinha religião, tinha sacrifícios, tinha sinagogas, mestres da lei, uma aparência de normalidade. E, espiritualmente falando, parecia que estava tudo bem. Se é assim, por que razão os Evangelhos, precisamente quando Cristo esteve na Terra, descrevem possessões demoníacas, confrontos com espíritos malignos, dentro da nação de Israel? Como é que isso é possível? Homens, mulheres e crianças atormentados por demónios entre o povo escolhido de Deus. Como é que isto é possível? Durante muitos anos eu fiz esta pergunta a mim próprio. Por que motivo nos Evangelhos mostram tanta atividade demoníaca quando hoje isso parece muito menos visível? Porquê? Porque aquela ênfase em demónios nos Evangelhos e hoje nós não vemos isso tão claramente. Porque nos dias de Cristo é bem claro que os espíritos manifestavam-se, gritavam, quando viam a Cristo suplicavam e reconheciam, prostravam-se perante Ele. No entanto, hoje tudo parece muito mais silencioso e oculto. O que é que se está a passar? Será que os demónios desapareceram? Ou será que existe algo mais profundo por trás deste confronto espiritual que está descrito nos Evangelhos? Bem-vindos ao canal Pneuma, eu chamo-me Nuno Santos e hoje é dia 28 de maio de 2026. E durante este vídeo nós vamos analisar o choque entre estes dois reinos, o confronto entre Cristo e Satanás e a forma como o invisível interfere no mundo visível. Antes de nós mergulharmos nestes relatos dos Evangelhos, nós precisamos primeiro compreender uma coisa, que a Bíblia mostra repetidamente que o mundo físico não está separado do mundo invisível. E talvez um dos exemplos mais claros acerca deste assunto seja mesmo o livro de Daniel. O mundo físico não está separado do mundo invisível. Quando a Bíblia mostra conflitos humanos, guerras, mudanças de impérios e movimentos históricos, será que estamos apenas perante acontecimentos políticos e geopolíticos ou existirá por trás da história terrena uma guerra invisível? É que o livro de Daniel abre-nos aqui uma janela daquilo que normalmente parece oculto, mas mostra-nos bem a ligação entre o mundo visível e o mundo espiritual. O livro de Daniel é como que se, durante alguns segundos, se abrisse ali uma janela, uma cortina do mundo invisível. Por exemplo, Daniel capítulo 2 fala-nos lá sobre a estátua de Nabucodonosor, aquela estátua com cabeça de ouro, que mostra a sucessão das potências mundiais, e o livro de Daniel capítulo 10 mostra os bastidores dessa sucessão de governos e deixa claro que há uma intervenção de demónios em encabeçar essas potências e a sucessão dessas potências. Aquilo que nos parecia apenas política ou geopolítica, a ascensão e queda de impérios, aquilo que nos parecia apenas história humana, não, revela-se que afinal é um reflexo de conflitos espirituais. Os conflitos espirituais encontram expressão no mundo físico. E tudo é revelado no livro de Daniel. Isso acontece num relato quando Daniel está a orar, está a pedir entendimento a Deus, só que o anjo demora 21 dias a chegar até Daniel. E só depois é que o anjo aparece e o anjo diz por que razão se deu aquele atraso. Isso está em Daniel capítulo 10, o versículo 13 diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Vocês notaram, o anjo está a dizer, olha, eu estava a vir ter contigo, só que o príncipe da Pérsia me impediu durante 21 dias. Eu fiquei retido durante 21 dias. Obviamente que estes príncipes da Pérsia não podem ser humanos. Porquê? Porque nenhum rei terreno pode impedir um anjo durante 21 dias. Isso é impossível. Aquilo que este versículo está aqui a deixar claro é que existe um confronto entre entidades espirituais territoriais, demónios ligados a impérios específicos. E o império da Pérsia tinha um príncipe, tinha um demónio que encabeçava aquela potência. E depois o anjo diz que mais adiante acrescenta no versículo 20 que o anjo está a dizer, agora eu vou ter que voltar, eu cheguei até ti, agora vou ter que voltar para trás. E agora notem, eu tenho de voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Vocês estão a notar aqui
O anjo está a dizer, olha, vou ter que encarar novamente o príncipe da Pérsia e depois virá o príncipe da Grécia. O que é que isto indica? Vocês notem que nós sabemos, no livro de Daniel, que existe então a sucessão das potências dos governos, que é a Babilónia, depois veio a Pérsia, por Ciro e Dario, e depois veio a Grécia, com Alexandre o Grande, e só depois veio Roma, correto? E o anjo está aqui a falar desta sucessão da Pérsia e depois chegará ao príncipe da Grécia, associado a demónios. Isto é, esta sucessão dos impérios terrestres está associada ao domínio de demónios que vão encabeçar estas potências. E isto realmente acontece posteriormente no mundo, porque a Pérsia, depois do Império da Pérsia, veio a Grécia. Aquilo que acontece no mundo invisível antecipa o que acontece na história humana. Antes da sucessão dos impérios acontecerem na Terra, já estão em movimento no plano espiritual. De forma prática, o que nós estamos a dizer é que, antes de Ciro e Dario governarem como príncipes da Pérsia, já existia um príncipe da Pérsia no céu, um demónio que encabeçava essa potência. Da mesma forma, antes de Alexandre o Grande surgir como o rei da Grécia, já havia um príncipe da Grécia, um demónio que geria o território da Grécia. Desta forma, a mudança de domínio espiritual antecede a mudança do domínio político. Aquilo que Daniel 10 está-nos a mostrar é os bastidores da história humana. Aquilo que aconteceu na Terra, a Grécia conquistar a Pérsia, isso já tinha ocorrido no domínio espiritual, já tinha sido decidido na dimensão espiritual, já estava em movimento no plano espiritual. Ou seja, a mudança de impérios na Terra é anunciada primeiro no domínio espiritual. Conforme o anjo diz, eu vou ter que lutar contra o príncipe da Pérsia e depois virá o príncipe ou o demónio da Grécia. E isto é anunciado primeiro no mundo espiritual, depois encontra expressão no mundo físico. Os acontecimentos do mundo físico são manifestações de conflitos e decisões que acontecem primeiro no mundo espiritual. Fiz-me entender? O visível é efeito do invisível. O mundo físico não está separado do mundo espiritual. O mundo físico é um produto do mundo espiritual. Fiz-me entender? Essa é a razão do apóstolo Paulo ter escrito em Efésios 6,12, que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estão a ver? O apóstolo Paulo deixa claro no Novo Testamento, descreve aquilo que realmente está que é expresso no livro de Daniel, que os impérios mundiais, que às vezes perseguem o povo de Deus, não é nada mais, nada menos que uma luta contra poderes, contra forças nas regiões celestiais. O visível nem sempre revela a verdadeira batalha. Daniel já tinha visto nos capítulos anteriores a sequência dos impérios: Babilónia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel capítulo 10 mostra aquilo que está por trás dessas mudanças. Daniel 2 é o filme, Daniel 10 é os bastidores desse filme. Cada império possui um principado espiritual, um demónio associado àquela potência aqui na Terra. O mesmo acontece com a nação de Israel. A nação de Israel também tem um príncipe. Assim como a Pérsia e a Grécia e Roma têm príncipe, têm demónios, da mesma forma o povo de Deus também tinha um príncipe. E neste capítulo 10 isso é bem claro. Daniel 10, o versículo 21 diz assim: ninguém me ajuda contra eles, isto é, contra a Pérsia, contra o demónio da Pérsia e da Grécia, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o vosso príncipe da nação de Israel. Há um príncipe, alguém que vos lidera, que é Miguel. Daniel 12:1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está do lado dos filhos do teu povo. Estão a ver? Cada potência aqui na Terra, cada nação, tem um demónio ou um anjo que lidera, que protege aquela nação. No caso da nação de Israel, era Miguel que encabeçava este povo de Deus.
Desta forma, a história humana reflete apenas batalhas invisíveis, batalhas espirituais. Os impérios aqui na Terra não caem apenas por razões políticas, militares ou económicas, mas também por conflitos espirituais. O mundo físico não é independente no mundo invisível, não é? E este relato do livro de Daniel é apenas para entendermos aquilo que nós vamos falar a seguir, que quando Cristo entra em cena na Terra, e está descrito nos Evangelhos, quando o reino de Deus se manifesta, o reino das trevas, da escuridão, reage. Depois de Daniel abrir essa tal cortina do invisível, os Evangelhos mostram então algo muito mais intenso, que é o confronto entre o reino de Deus e o reino da escuridão, mas no cenário terrestre. E aqui que entra aquela pergunta que eu fiz no início, que encontra aqui explicação. Por que razão os Evangelhos mostram muita atividade demoníaca precisamente quando Cristo esteve na Terra? Porque, ao ler os Evangelhos, nós percebemos que aquele período houve uma enorme atividade espiritual demoníaca, que os demónios gritavam, reconheciam, suplicavam, manifestavam-se publicamente, possuíam pessoas e pareciam também reagir violentamente à presença do Cristo. E isto hoje não se vê na via pública, como acontece no primeiro século. O que é que está a acontecer? Foi então que eu me deparei com a observação de uma autora do século XIX, que é Jessie Penn-Lewis, no seu livro A Guerra contra os Santos, em que ela sugere que esta manifestação do Cristo na Terra provocou uma reação direta no mundo espiritual demoníaco já presente no cenário terrestre. Não foi porque surgissem mais demónios naquele tempo, mas porque a presença do Filho de Deus perturbou um sistema invisível que já existia no terreno. Nós vamos ler aqui o livro, um parágrafo aqui do livro A Guerra contra os Santos, desta autora, e ela diz assim: e assim foi quando o Filho de Deus saiu do conflito no deserto com o Príncipe das Trevas e encontrou os demónios ocultos em muitas vidas despertados por uma atividade maligna, de modo que todas as partes da Palestina, multidões de vítimas, vieram ao homem, diante de quem os espíritos que possuíam tremiam em fúria impotente. Eu achei muito interessante este parágrafo, porque a autora está a interpretar esta elevada incidência de possessões demoníacas, que está registrada nos Evangelhos, como um resultado de um confronto direto entre o reino de Deus e o reino de Satanás, que este reino de Satanás foi provocado pela manifestação e a presença de Messias. Quando o poder de Deus se manifesta de forma mais intensa no cenário terrestre, a atividade das forças espirituais malignas tornou-se então mais visível. Não porque aumentou o número de demónios, não, mas porque esses demónios presentes na vida das pessoas, esses demónios foram provocados e expostos pela presença divina. E quando Cristo entra em cena, os espíritos malignos que estavam escondidos nas vidas das pessoas começaram a reagir violentamente à sua presença. E provocou uma reação direta na vida das pessoas, onde os demónios estavam incubados na vida das pessoas. Operavam, mas de forma oculta. Desta forma, não surgiram mais demónios no primeiro século, mas a presença de Cristo perturbou esse sistema invisível que já existia, já operava, mas de forma oculta. Isto faz lembrar um bocadinho quando nós batemos com a mão em cima de uma mesa que está cheia de moscas, as moscas estão escondidas, não damos por elas, mas quando alguém bate com a mão em cima, as moscas começam então a voar. Porquê? Porque o ambiente onde elas estavam inseridas foi perturbado. E as moscas, ao serem perturbadas, então levantam voo. E foi isso que aconteceu. Os demónios estavam como que moscas na vida das pessoas, estão ali a operar, Cristo bate com a mão em cima da mesa e os demónios então manifestam-se. Isto tem um bocadinho a ver com o nome de Belzebu e que a autora traz isso à atenção. Diz que o nome Belzebu, o príncipe dos demónios, que significa Deus das moscas, sugere de forma expressiva o caráter aéreo das potestades do ar, bem como a palavra trevas, que descreve o seu caráter e as suas obras. Lá está aqui uma associação interessante, que o facto de Satanás também ser chamado de Belzebu, o Deus das moscas, passa aqui, retrata muito bem que eles são seres de caráter aéreo na vida e no habitat do ser humano.
A ideia que nós queremos passar é que a autoridade de Cristo funcionou como um choque no sistema espiritual. Como bater a mão numa mesa cheia de moscas. Elas já lá estavam, mas tornam-se visíveis quando são perturbadas e incomodadas. Foi isto que aconteceu nos Evangelhos. Os demónios não surgiram do nada, eles já lá estavam. Estavam ocultos, estavam silenciosos, estavam a operar nas sombras. A presença de Cristo sacudiu-os e expõe a sua presença. E claro, eles manifestam-se e reagem à presença do Filho de Deus. E esta presença de Cristo foi percebida logo por demónios, mas não foi percebida por humanos. Tanto que as pessoas perguntavam quem é este? Não, mas quem é este que anda agora aí a pregar? Quem é este? Mas os demónios já sabiam. Tanto que reconheciam-no imediatamente. Isso está em Marcos 3, 11, que diz: sempre que os espíritos imundos o viam, prostavam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Os demónios não tinham dúvidas quem era aquele ser humano, Cristo, né, manifestado em carne. Agora, os discípulos demoraram a perceber, né? Não foi logo à primeira. Os fariseus resistiam em perceber isso e as multidões andavam confusas. Os demónios perceberam que o verdadeiro rei já tinha entrado num território que estava ocupado por eles. Por isso os demónios reagem, manifestam-se, há possessões demoníacas, são expostos, a sua presença é exposta e nota-se então um aumento da visibilidade e da reação de demónios na vida das pessoas. Uma curiosidade que eu queria também destacar, que aparece também neste livro desta autora, que eu achei curioso, e isto encaixa com muitos outros entendimentos que nós temos, diz assim: a diferença entre a atitude de Satanás para com o Senhor e a dos espíritos malignos também deve ser observada. Satanás, o príncipe, tenta-o, procura impedir-lhe o caminho, incita os fariseus a oporem-se-lhe, escondem-se atrás de um discípulo para desviá-lo e finalmente apodera-se de um discípulo para o trair e depois influencia a multidão para o levar à morte. Portanto, esta é a atitude de Satanás. Agora note os espíritos malignos. Mas os espíritos malignos prostravam-se diante dele, suplicando que os deixasse em paz e não lhes ordenasse ir para o abismo. Eu achei isto muito curioso, porque existe aqui uma diferença entre a reação de Satanás perante Jesus e a reação de demónios perante o mesmo Jesus. Satanás tem uma presença diferente. Ele tenta a Cristo, não se prostra diante de Cristo e exige que Cristo se prostre diante dele. Já os espíritos malignos parecem reagir de forma muito mais emocional e de reconhecimento imediato da presença de Cristo. E entram em pânico e prostram-se e suplicam e pedem para não serem enviados para o abismo. Mas Satanás não. Satanás agia de maneira diferente, com mais autoridade. Isto é curioso, não é? Porque parece indicar que Satanás talvez tenha ocupado um lugar de mais proeminência no mundo espiritual, seja mais poderoso. Isto é apenas um dado curioso que eu achei interessante, esta observação desta autora, e agora que cada um de nós faça as suas próprias ligações. Outra curiosidade que eu queria também partilhar com vocês é que por detrás daquilo que às vezes parece natural, fazer parte do nosso dia-a-dia, Jesus conseguia discernir uma realidade espiritual invisível por detrás, às vezes, de coisas que são naturais. Mas nem em todas as situações. Mas há algumas que poderá haver ou não influência demoníaca. Notem o que esta autora diz, neste parágrafo. Diz assim: por detrás do que parecia natural, ele, isto é, Jesus, por vezes discernia um poder sobrenatural que exigia a sua repreensão. Depois ela dá um exemplo. Ele, Jesus, repreendeu a febre da sogra de Pedro, assim como repreendeu os espíritos malignos em outras formas mais manifestas, enquanto que em outros casos simplesmente curava o enfermo com uma palavra. Vocês notaram aquilo que está aqui a ser dito? É que realmente em Lucas 4:39, Cristo, quando curou a sogra de Pedro, não apenas a curou. Olha, estás boa, filha, estás curada. Não. Diz que, estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Repreendeu a febre. E esta expressão aqui, repreender a febre, é a mesma expressão usada quando Jesus repreendia demónios. E esta linguagem parece trazer à atenção um confronto espiritual direto, não apenas uma causa natural. Aquela febre pode não ter sido apenas uma causa natural. Porque outras vezes, por exemplo, em Marcos 2:11,
Jesus, quando curou um enfermo, disse-lhe: eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Não houve aqui nenhuma repreensão. Aqui não houve aqui uma linguagem de confronto espiritual direto. Jesus apenas curou, não repreendeu nenhuma entidade. No caso da sogra de Pedro, isso aconteceu. Isto é, Lucas parece estar aqui a enfatizar uma ação de autoridade semelhante à usada contra demónios. E isto é curioso. Em certas situações, Jesus discernia mais do que uma mera doença física. E, obviamente, eu quero meter aqui isto com algum cuidado, porque temos que usar de equilíbrio, ok? O texto não está a obrigar a concluir que a febre era demoníaca, não é isso. Mas parece dar a entender que havia ali entidades por trás. E, obviamente, longe de nós pensarmos que todas as febres têm origem demoníaca. Não é essa a ideia. Eu penso que me fiz entender com relação a isto. Porque com relação a esta repreensão, não é vista apenas aqui na febre da sogra de Pedro, mas também, por exemplo, conforme a autora menciona, naquela tempestade que houve no mar, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos na pesca. Ele estava a dormir e notem o que ela diz a seguir. No lago, durante uma tempestade, estando profundamente adormecido e sendo despertado de repente, ele está imediatamente alerta para enfrentar o inimigo e levanta-se com majestade serena para repreender a tempestade que o príncipe das potestades do ar havia suscitado contra ele. Isto está em Marcos 4:39, que diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez uma completa bonança. Mais uma vez, parece estar aqui uma linguagem de confronto espiritual direto. Aquilo pode não ter sido apenas uma causa natural climatérica. Mais uma vez, temos que entrar aqui num equilíbrio. Né? O texto não está a obrigar a chegar a essa conclusão, e muito menos que todas as tempestades sejam provocadas por demónios, não é isso. Mas, por exemplo, nós temos uma situação no Antigo Testamento, no caso de Jó. Jó teve ali vários problemas quando ele foi tentado pelo diabo, e um dos problemas foi um problema climatérico. Foram ventos que Satanás fez com que soprassem, que deitou a casa abaixo e matou os filhos. Isto está em Jó 1:19, quando diz: quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, os filhos de Jó morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Lá está, o livro de Jó exteriormente parecia apenas uma tempestade natural que mandou uma casa abaixo, mas o livro de Jó deixa claro que enquadra esta tempestade com uma parte da ofensiva espiritual contra Jó. Eu achei muito curioso a alusão que esta autora faz à expressão repreender. Repreender era um termo usado quando ele repreendia demónios. Nós não estamos a dizer que as febres são causadas por demónios e as tempestades são causadas por demónios, mas aquilo que nós queremos deixar claro é que Jesus nem sempre tratava todas as situações da mesma maneira. É só isso. Na tempestade do lago e na febre da sogra de Pedro, Jesus atuou como alguém que discernia por detrás do visível uma interferência espiritual hostil, pelo uso da expressão repreendeu. E talvez seja isto que Cristo estava a fazer naquela altura. Não estava apenas a curar pessoas, mas estava também a desmascarar o que estava por trás do mal da vida das pessoas. Espíritos demoníacos incubados na vida das pessoas. Em Cristo manifesta-se, bate com a mão em cima da mesa e então eles começam-se a manifestar. Jesus discernia quando havia enfermidade natural, sim, mas também quando existia uma dimensão espiritual hostil por trás do visível. Resumindo, o reino de Deus invadiu o território, Cristo manifesta-se e aquilo que estava oculto começa então a levantar voo. Há ali um confronto, um choque frontal entre dois reinos. E como moscas escondidas, bastou a autoridade do Filho de Deus tocar o sistema, bater com a mão em cima da mesa e tudo então começa a revelar-se. E talvez o mesmo se passe hoje em dia. Muita influência demoníaca pode estar a agir na vida das pessoas, os demónios terem ali uma presença na vida das pessoas, mas de forma incubada, ainda não manifesta. E Cristo vai se manifestar, a vinda de Cristo está aí à porta e poderemos esperar também
da mesma forma, uma futura manifestação demoníaca na vida das pessoas, e isso parece estar descrito em Apocalipse, capítulo 9, em que o reino de Deus irá novamente invadir um território ocupado, irá sacudir o visível, assim como um murro na mesa sacode as moscas ocultas. Se os evangelhos mostram o reino de Deus entrando no território das trevas, possuído por demónios, o livro de Apocalipse, capítulo 9, parece mostrar um desfecho de demónios se prepararem para um confronto final. Cristo vai novamente entrar no cenário terrestre, é a sua vinda, a vinda do Cristo, e o livro de Apocalipse, capítulo 9, descreve o abismo a abrir-se, né? E o mundo ficar infestado de demónios, assim como uma praga de gafanhotos. Nós podemos ver isso em Apocalipse 9, que diz, versículo 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como que a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos aqui são demónios, que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como de os escorpiões da terra. Notem que o próprio texto está aqui a falar sobre uma manifestação global do mundo invisível que vem do abismo sobre a humanidade. O abismo, os evangelhos falam que os demónios tinham medo de ir para o abismo, mas aqui em Apocalipse 9, esse abismo é aberto e todos os demónios aprisionados vão então manifestar-se. Aquilo que estava aprisionado começa a surgir aqui com uma manifestação sombria, coletiva e aterradora. Entidades sobem do subsolo, vêm de lá e o tormento espalha sobre a terra e o mundo entra em contato com algo que normalmente permanecia oculto. É quase como que se a barreira do mundo visível e do mundo invisível se rompesse e vão-se fundir o invisível com o visível. E a manifestação destas entidades demoníacas vai ter proporções assustadoras. Isto é descrito no versículo 5 do mesmo capítulo. Não lhes foi dado poder para matá-los, isto é, os demónios não podem matar as pessoas diretamente, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui em Apocalipse, o território da escuridão invade o mundo. Estes demónios invadem o mundo e o nível de tormento irá superar em muito a manifestação de demónios que está descrita nos Evangelhos, porque aqui será em escala mundial, escala global. E isto faz lembrar o facto dos demónios não quererem ir para o abismo, conforme está em Lucas 8,31, diz que quando se confrontavam com Cristo, rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E parece que chegou a altura de que todos aqueles que foram aprisionados sejam soltos. Esta passagem de Apocalipse encaixa muito bem na agenda política que está em curso. Eu não sei se vocês já se cruzaram com esta informação, agora em 2026, sobre a agenda de invasão alien. Já ouviram falar disto? Curiosamente, as entidades políticas americanas começaram agora a fazer declarações públicas vindas de figuras como o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, outras figuras ligadas ao meio militar, à inteligência, à investigação sobre OVNIs, falando sobre inteligências não humanas, em que eles chamam de entidades interdimensionais. São entidades inteligentes que estão fora da nossa dimensão física, normal, mas que eles conseguem passar da outra dimensão para a nossa dimensão, passar para esta dimensão, para a nossa realidade. E falam também de entidades intradimensionais. O que é isto? São criaturas inteligentes que vieram de outras dimensões para a nossa dimensão, que estão a viver dentro desta mesma dimensão em que nós estamos. Coexistem na nossa dimensão. Estão aqui, mas ocultos. Vivem num nível invisível, mas na mesma realidade. Isto é, a ideia é esta. Eles vieram de fora, sim, mas já estão connosco e estão aqui connosco.
lá está, isto faz-nos lembrar um bocadinho aquilo que o livro do Apocalipse, capítulo 12, fala sobre Satanás e os seus demónios serem expulsos para a Terra. E lá está, eles falam sobre fenómenos que podem acontecer de criaturas vindas dos fundos dos oceanos, dos abismos, ou dos fundos que vêm do subsolo. E estas entidades políticas dizem que no próximo mês de julho vão fazer algumas declarações sobre estas entidades intradimensionais e interdimensionais. Eu vou deixar alguns links na descrição deste vídeo que vocês podem consultar. Isto não é teoria da conspiração, está noticiado. Quem está informado procura estas informações e agora estamos a partilhar, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Independentemente do que exista, aquilo que está a ser noticiado, seja verdadeiro ou especulação, ou exagerado ou manipulado, independentemente disso, aquilo que nós queremos dizer é que a cultura moderna, a sociedade moderna, está novamente a preparar-se mentalmente para aceitar a ideia de que existem inteligências ocultas para além da realidade visível. Aquilo que estas figuras públicas chamam de aliens, de ETs, a Bíblia chama de demónios. Isto torna Apocalipse capítulo 9 ainda mais inquietante, porque João não está a descrever simplesmente agendas políticas, ele está a descrever a abertura do abismo, uma manifestação do invisível sobre o mundo físico. Isto é a junção, é a mesclagem entre o mundo físico e o mundo invisível, e os dois misturarem-se num só. E talvez por isso é que a linguagem do capítulo 9 do Apocalipse é um bocadinho intensa. Fala aqui de fumaça, de escuridão, de tormento, de entidades que vêm do subsolo, a humanidade em pânico, em tormento. É quase como que se esta realidade invisível, que foi contida durante séculos, começasse finalmente a transbordar para dentro da nossa realidade. E talvez aqui esteja o padrão que atravessa todo este episódio que nós estamos a falar. No livro de Daniel, deixa claro que o invisível influencia os impérios, as potências. Existem príncipes, demónios que têm autoridade sobre impérios cá na Terra. Nos Evangelhos, nós notamos que o invisível manifestou-se perante a presença do Filho de Deus. Eles manifestam-se. Aqui em Apocalipse, o invisível rompe violentamente sobre o mundo inteiro, em escala global. E o padrão será o mesmo. Quando Cristo entra em cena no mundo, os demónios, de uma forma ou de outra, manifestam-se. Ao longo da Bíblia surge repetidamente o mesmo padrão. Tivemos a ver no livro de Daniel que o invisível influencia impérios visíveis. Os conflitos espirituais aparecem ligados a reis, a guerras, a mudanças de domínio, de impérios, a movimentos históricos. Nos Evangelhos, o confronto torna-se direto. O Filho de Deus entra em cena, em território ocupado por demónios. E aquilo que estava oculto começa então a manifestar-se. Os espíritos começam a reagir e a exporem-se porque entram em choque perante a presença do Cristo. E no livro do Apocalipse, o cenário torna-se ainda mais sombrio. O próprio abismo abre-se sobre o mundo em que nós vivemos. É como que se toda a Bíblia revelasse de forma progressiva a mesma realidade. Qual é? Que o mundo visível não está separado do mundo invisível. Desta forma, quando nós falamos de política, geopolítica, de propaganda, de ideologias, de agendas, a Bíblia revela que existe uma dimensão invisível por trás dessa realidade humana. Efésios 6,12, o que é que diz? A nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra seres humanos, mas é contra forças espirituais, nas regiões celestiais. Desta forma, quando o reino de Deus se manifesta, o reino das trevas, da escuridão, reage. Quando a luz entra, o que estava escondido manifesta-se. Talvez por isso Cristo não tenha vindo apenas para trazer salvação, mas também exposição de Satanás, desfazer as obras do diabo. O invisível sempre lá esteve, mas quando o Filho de Deus entra em cena, então o reino oculto começa então a expor-se e a manifestar-se. E talvez a pergunta que fique é: como é que o mundo invisível influencia hoje
o homem. Não estou a falar de Apocalipse 9, que é futuro. Como é que demónios que podem estar hoje a viver na vida das pessoas de forma incubada, como é que influencia o homem? Como é que controla e manipula o ser humano? O próximo episódio do canal Pneuma irá explorar algo mais subtil e perturbador com relação à influência demoníaca. E a ideia é esta: cuidado com casas vazias. E estamos a citar um texto da Bíblia. Casas vazias são chamariz para forças espirituais ocuparem. Não por um demónio, mas por um demónio que pode trazer consigo outros 7 espíritos ainda piores que ele. Por isso, o próximo episódio do canal Pneuma será o perigo da casa vazia.